Eu quero ler com os irmãos. Eu vou ler na Almeida, revista atualizada. Mas se você tiver uma outra versão da Bíblia, não há problema nenhum. Eu vou ler o profeta Isaías capítulo 43, verso de número 18 e 19. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Apenas até aqui. Eu quero orar e pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Feche os seus olhos e concorde com a minha oração. Pai, queremos te agradecer por esse momento que nós estamos aqui, porque nós somos do Senhor. Nossa vida é tua, nossa casa é do Senhor, nossos dias são seus. Pai, o Senhor nos deu uma nova vida em Cristo Jesus e nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela obra da cruz. Obrigado pela novidade que nós podemos viver e pela tua misericórdia que se renovou mais uma vez. Obrigado pela vida dos seus filhos, por essa família aqui representada, os irmãos que estão aqui, Senhor. Desde já eu te peço, abençoa-os, abençoa-os. Os que estão assistindo pela internet também sejam alcançados, abençoados com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco através dessa palavra e edifica o nosso coração. Agora, Senhor, eu quero te pedir, abre os olhos do nosso entendimento e me usa como canal de bênção na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu estava orando sobre essa palavra, algo que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração nesses dias, e eu quero compartilhar com você. E eu vou completar essa pregação na semana que vem, porque o Senhor me falou sobre tempos, sobre ciclos, dentro do propósito que Deus tem na nossa vida. E eu tenho dito que muitas vezes parece que Deus não está trabalhando, parece que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando mesmo quando eu não estou vendo. E esses dias o Senhor falou ao meu coração que nós estávamos sendo desafiados a ficarmos quietos. O Senhor me disse: vocês precisam aprender a ficar quieto, porque a nossa tendência às vezes é se agitar, é querer fazer, às vezes é querer falar, e se isso for na direção do Espírito Santo, vai ser maravilhoso. Mas se for pela minha própria vontade, do meu jeito, então, queridos, é só perda de tempo, é desgaste. E tem uma hora que eu tenho que crer que Deus está trabalhando, mesmo que eu não esteja enxergando. E nesse sentido, é que eu preciso aquietar a minha alma, eu preciso aquietar o meu coração. Irmãos, o Senhor, Ele está no controle absoluto da tua história, porque você é de Deus. Você é do Senhor Jesus. Diga para quantos você puder, você é do Senhor Jesus. Diga para quantos você puder, você é do Senhor Jesus. E Ele está controlando tudo na sua vida. Você crê assim? Amém? Olha o que eu quero te dizer, irmão. Eu quero falar sobre recomeços hoje. Você sabe que começar algo não é tão difícil quanto recomeçar algo. Recomeçar é desafiador. Talvez quando você vai começar algo, você entra cheio de energia, cheio de alegria, cheio de esperança. Mas recomeçar não é fácil. Às vezes não é fácil. E eu quero falar isso baseado do meu próprio testemunho, da pastora Érica, põe o fundo. Porque, sobe só um pouquinho para mim aqui. Eu postei na minha rede social, dos meus stories, agora nesse final de semana, uma foto nossa aqui,
de há exato um ano atrás. Há um ano atrás, a foto que eu postei é que aqui não tinha nada de altar. Havia um pedreiro aqui construindo com lajotas esse púlpito aqui, esse altar. E sabe, irmão, aqui estava uma bagunça. E eu ainda estava numa situação de recomeço. E você sabe que recomeçar nem sempre é fácil. Às vezes é mais fácil começar do que recomeçar. Mas o recomeço, ele é possível se você tiver disposição de recomeçar em Deus. É possível. Quando o Senhor, Ele fecha o ciclo na nossa vida, não necessariamente Ele cancela o propósito. É isso que eu preciso entender. Ainda que o Senhor feche ciclos na minha história, não significa que vai acabar o propósito. Mesmo que se Deus fechar algum ciclo na tua vida, não significa que Ele vai acabar com o propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Ainda que o ciclo se feche, o propósito vai continuar. Ainda que o ciclo se feche, o propósito vai continuar. E não é porque eu sou pastor que eu também não tenho abalos. Eu sou igual a você, a mesma coisa, igualzinho. E não quero ser diferente disso, porque nós somos todos iguais. Sabe, irmãos, eu também passei um período de indefinições, indecisões, preocupações. Falei para os irmãos hoje cedo, eu sempre fui muito responsável, e não sou mais criança. Hoje dá para ver pela minha barba, que já está ficando branca. E disse também cedo que se Deus quiser ela vai ficar toda branca, em nome de Jesus. Eu tinha uma família para tomar as decisões. Eu sei que eu tinha pessoas para tomar decisões. Mas quando Deus fecha um ciclo, não necessariamente Ele termina o propósito. Só que no meio das situações que você está vivendo, o abalo pode acontecer. E nós não sabemos necessariamente tudo que Deus tem para fazer. É aí que você vai ter que começar a ouvir o que Deus vai orientando para você, como Deus vai falando com você. Há um pouco mais de um ano, acho que quase 2 anos atrás, a pastora Silmara foi na minha casa, junto com meu cunhado, pastor Antônio. E eu não sei se elas já tinham combinado com a minha esposa ou não, mas foi do tipo, deixa eu ter uma conversa séria com esse menino aí. Vou me chamar de menino, tá bom? E eles disseram, você é usado nas mãos de Deus. E eu sabia, não? Assim como eu sou usado, você também é. Assim como eu sou usado, você também é. Isso eu não tinha dúvida. Mas a conversa, ela estava chegando para um lugar que eu não queria entrar. Porque ela ia falar de recomeço, e recomeçar nem sempre é fácil. Às vezes começar é mais simples do que recomeçar. Mas recomeçar é possível. E a minha irmã, ela disse, você precisa voltar para o ministério, para a obra. E naquele momento, queridos, tudo que eu não queria era o que eles estavam propondo. A pastora Silmara está aqui. Ficou parecendo que eu fui bruto, grosseiro, mas não fui. Não tinha intenção de magoar, tinha intenção de ser franco. Eu disse para as duas, tanto para minha irmã quanto para minha esposa, se vocês quiserem montar uma igreja, monta vocês, porque eu não vou. Vai lá vocês duas. Pode ir que eu abençoo. Porque tudo que eu não queria era ter que recomeçar.
às vezes é mais difícil recomeçar. E ali, o Senhor começou a dar palavras e direções do que o Senhor tinha. Numa noite, depois do Senhor vir trabalhando comigo num processo de desconstruções, acordei, Deus me disse: você vai abrir essa igreja, e o nome dela é esse, o logo é esse, e o slogan vai ser esse. Se o Senhor me permitir, um dia eu vou mostrar o caderninho para você. Eu desenhei na mão a logo da MISF, segundo aquilo que eu vi, que Deus me deu. Eu escrevi o slogan, está tudo no meu caderninho, está tudo na mão. E aí Deus foi usando pessoas para sinalizar onde Deus iria me levar. E mesmo sabendo que eu estava sendo guiado para aquilo que Deus estava fazendo, eu não queria recomeçar. Eu não tinha ido em igreja nenhuma. O Senhor me disse: vai numa reunião pastoral em Campinas que eu quero te dar uma resposta. E eu fui. E ali Deus entregou as respostas que eu precisava. E saí de lá crendo que era o Senhor que faria aquilo que Ele estava propondo. Mas, irmãos, sinceramente, a gente ouve tantas coisas de Deus, mas não entende que ainda que se encerre ciclos, não necessariamente se encerra o propósito. E foi ali que Deus começou a levantar esse lugar que nós estamos hoje. E dentro de mim é: onde vai ser? Qual é o prédio? Como vai ser? Eu sou pastor há muitos anos. Aliás, eu praticamente cresci dentro da realidade de igrejas. Então eu sei, irmão, tem estrutura, tem pessoas para cuidar. Eu tenho responsabilidade com relação a isso. Tem cadeira, tem som, tem prédio, tem responsabilidade com a vizinhança. Sem contar que tem que ter uma palavra que alinhe aquilo que vai ser a visão da igreja. E essa era a minha maior preocupação. Como nós vamos ser? Porque ser por ser não tem porquê. Nós tínhamos que ter uma identidade. E Deus foi fazendo e colocando cada coisa no lugar. E dizer para os irmãos que foi fácil? Não foi. Porque nem sempre é fácil recomeçar. Mas eu quero falar sobre recomeço a partir da ótica bíblica. A maior história de recomeço na Bíblia é a cruz de Jesus. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a oportunidade do recomeço. Porque foi na cruz que se terminou um ciclo e se abre um outro ciclo. A história, ela marca um antes e um depois da cruz, um antes e um depois de Jesus. Irmão, é ali na cruz que eu olho o amor de Deus por mim, o perdão de Jesus Cristo por nós, e a demonstração clara que nele é possível recomeçar. Nós estávamos todos desenganados, nós estávamos todos perdidos, nós estávamos todos falidos, nós éramos todos desgarrados, abandonados, como ovelhas sem pastor. Mas Ele pegou essa história de pecado e se fez pecado na cruz, e Ele decidiu que essa história ia terminar ali, para recomeçar uma nova história na minha e na sua vida. Em nome de Jesus, em Cristo é possível recomeçar. Em Cristo é possível recomeçar. O recomeço às vezes não é fácil, mas nos dá a oportunidade de corrigir o que estava errado.
Então eu não sei qual é a área da sua vida que você está sendo desafiado hoje por Deus para recomeçar. Talvez seja na tua vida espiritual. Talvez você olhe para você mesmo e diz: um tempo da minha história eu fui bem mais espiritual, eu buscava mais, eu orava mais, eu lia mais a Bíblia, eu participava mais de cultos, eu visitava mais pessoas, eu intercedia mais, eu tinha um relacionamento maior. E talvez seja aí que Deus está dizendo: olha para a cruz, que ali você vai ver o teu recomeço. Talvez você diga: eu não sei, diante de tantas coisas que eu vivi, como sair desses meus abalos emocionais. Olha para a cruz, que o maior recomeço da história está ali em Jesus. Talvez seja para algo que o médico diagnosticou como não há o que fazer, o diagnóstico seja totalmente contrário. Eu vou dizer que também ali na mesma cruz, o lugar de cura para mim e para você. E é possível recomeçar, é possível. Talvez, irmão, seja tua família, teu casamento. Eu disse de manhã que eu conheço pessoas que, por medo de sair da condição que estão e medo de recomeçar, elas ficam paralisadas onde elas estão. E às vezes elas estão vivendo por um casamento abusivo, e às vezes num casamento onde já há traição e não há conserto, porque tem que ter conserto. Você precisa enfrentar a realidade. E a pessoa se mantém por causa do medo de mudar. Pastor, você está falando que tem que divorciar? Não, Deus odeia o divórcio. Estou falando que tem que consertar. Mas se não for para enfrentar, não vai mudar. Tem que dizer: nós vamos recomeçar. Eu estou propondo um recomeço. O recomeço nem sempre é fácil, mas dá oportunidade de corrigir o que foi errado lá atrás. Talvez você tentou empreender algo, montou um negócio, e a coisa não foi como você esperava. E é exatamente aí, irmão, que talvez seja onde Deus está propondo para você. Olha para a cruz, que a maior história de recomeço do homem foi colocada em Jesus. E a partir de Jesus é possível recomeçar. Olha que eu vou te ensinar, irmão. O recomeço pode ser um ponto decisivo para uma mudança radical na sua vida. O recomeço pode ser um ponto decisivo. E olha, querido, esse culto é decisivo, porque uma decisão vai ter que ser tomada a partir daqui. Uma decisão vai ter que ter sido tomada depois que você ouviu Deus falar. Então, Deus, o Espírito Santo, está levando você a esse lugar de decisão para uma mudança radical. Quantos esperam uma mudança radical de Deus na sua vida, em alguma área? Então essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Não dá mais para ficar como está, se Deus está propondo mudar. Irmãos, recomeçar nem sempre é fácil, porque pode estar ligado diretamente a um fracasso ou uma decepção experimentada no passado. Você pode ter fracassado em algo e ficar preso a esse fracasso. Você pode ter se frustrado com você mesmo e está carregando esse fardo de culpa até agora. Ou talvez você olhou para alguém e se frustrou com aquela pessoa e também fica preso lá. Você está sempre pensando na mesma história, e pior, você fala dela. Irmão, tem que decidir o que vai fazer com essa história hoje. Não existe nenhum ser humano que nunca tenha experimentado fracasso. Você já experimentou fracasso em alguma coisa na sua vida, mas a gente vai lembrar de uma coisa simples:
Lembra da escola? Já aconteceu comigo. A não ser que você seja um gênio do gênio do gênio, não te aconteceu. Mas eu acho que já aconteceu. Eu acredito que já. Você tenha estudado, feito a prova, e você achou que você foi bem na prova. Quando você chega a ver a nota, você fala, eu não acredito, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí você vê, eu errei aqui, pronto, estou de recuperação. Vou ter que fazer uma outra prova. Mas essa outra prova agora me dá a oportunidade de corrigir o que eu errei. Aprendi o que eu não sabia. E na outra prova que eu faço, já não erro igual. Então recomeçar me dá a oportunidade de consertar o que ao longo do tempo ficou errado. Irmãos, Deus está propondo para você hoje um recomeço na tua história. Deus está propondo para você hoje um recomeço na tua história. Não necessariamente recomeçar é acabar o propósito. Às vezes Deus vai fechar o ciclo, mas vai continuar o propósito. Mesmo que Deus permita fechar o ciclo, o propósito não vai acabar. Irmão, eu quero falar com você semana que vem sobre um Deus de ciclos e estações. Mas essa é a mensagem para a semana que vem. Mas eu quero só exemplificar para você. Nós estamos aqui em Limeira, no Brasil, porque algumas pessoas fora do Brasil também nos ouvem, nos assistem. No inverno, embora esteja um pouquinho quente, nós estamos no inverno. Então quando você olha para algumas árvores no inverno, você não acredita que ela está viva, porque faz parte da estação, e não tem nada errado. Porque o fato, mensagem de semana que vem, o fato de não estar frutificando, não significa que nada está acontecendo, é o tempo. É o tempo que a coisa não está acontecendo, e não tem nada errado. A hora que fechar o ciclo, entra um novo ciclo, e nesse novo ciclo, o que estava programado começa a aparecer. Hoje, a gente olha para a árvore ali na rua e fala assim, não é possível que essa árvore seca tenha vida, porque a vida dela não está nas folhas, está na raiz. Tem fase da sua vida que nada está acontecendo. Aliás, você olha e faz assim, Deus não está me vendo, Deus não está me respondendo. Essa é a mensagem semana que vem. Só estou te adiantando um pouco. E eu não sei o que é. Sabe, irmão, às vezes você passa por essa fase, não tem nada errado aí. Às vezes é Deus trabalhando nessa hora que você não está percebendo. E o nosso desafio é ficar quieto, porque não adianta tentar acelerar o processo. Tem um tempo certo da coisa acontecer. Então você tem que aprender a ficar quieto enquanto Deus está fazendo. Mas a hora que chegar o tempo de frutificar, irmão, aquilo que Deus prometeu, com certeza vai acontecer. Ainda que haja um fechamento de ciclo, não tem um interrompimento do propósito. Se Deus fechar o ciclo, Ele vai manter o propósito. Escuta, a nossa decisão de fé em recomeçar é que vai fazer toda a diferença. Hoje você vai ter uma escolha para fazer aqui. Ou você decide desistir, ou você decide recomeçar. Pastor, desistir é uma opção? Eu já vi pregação dizendo, desistir não é só opção, irmão. Como não? Eu já vi gente desistindo. Então desistir é uma opção. É a melhor? Eu digo que não. Melhor é você deixar Deus reconstruir a sua história, ainda que tenha que recomeçar. É fácil? Não, é possível. Escuta que eu vou te ensinar agora. Qualquer recomeço é possível em Cristo Jesus. Eu quero que você diga para a pessoa perto de você, olhando nos olhos, qualquer recomeço é possível em Cristo Jesus. Diga para a pessoa do outro lado também, por favor, qualquer recomeço é possível em Cristo Jesus.
Foi fácil para o filho pródigo sair da casa do pai? Foi. E voltar? Voltar não foi não. Foi fácil ele dizer: pai, me dá a minha porção da minha herança? Para ele foi fácil. Gastou tudo. Só que aí o ciclo fechou, a ficha caiu e ele diz: é hora de eu voltar. É hora de eu recomeçar minha história. Que eu acredito. E ainda que eu feche esse ciclo, o propósito na minha vida não se interrompeu. Aí, irmão, é hora de engolir o orgulho, o fracasso, a frustração e dizer: vou para a casa do meu pai. Só que ele não sabia que o pai sempre esperava ele de volta, que o pai também tinha um recomeço para ele. O pai está sempre disposto a fazer você recomeçar. Ele não vai te julgar. Está te dando a oportunidade de recomeçar se for necessário. Irmãos, em primeiro lugar, para você recomeçar, você tem que ter fé que em Cristo é possível. O maior recomeço da história foi na cruz. Então, se na cruz houve o recomeço, eu olho para lá. Onde está o recomeço do meu casamento? Na cruz. E do meu negócio? Na cruz. E da minha alegria? Na cruz. E da minha saúde? Na cruz. E da salvação dos meus familiares? Na mesma cruz. Porque toda a história se mostra ali, no maior recomeço da humanidade. Tudo estava perdido, só que Deus tinha um propósito para a humanidade. Nós nascemos por um relacionamento, perdemos o relacionamento por causa do pecado. E aí o Senhor Jesus abre os braços e nos recebe de volta e diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Eu tenho um fardo que você precisa levar. Me dá o teu. O que eu vou te dar é leve e é suave. Olha para mim. E você vai ver o maior exemplo de recomeço. Você vai ver que é possível recomeçar. Primeira coisa, irmão, hoje você tem que crer que é possível recomeçar. É fácil? Nem sempre, mas é possível. A segunda coisa, irmão, é que você vai ter que decidir sepultar a dor do fracasso e da decepção do teu passado. Você sabe quando a gente percebe que aquela pessoa continua na dor do fracasso e da frustração? Quando ela não sai da história que ela viveu no passado. Talvez a sua frustração foi ontem, mas ontem já é passado. E quem vive de passado é museu. Você não pode ficar vivendo o passado, irmão. Porque uma pessoa que está lá no passado, ela só fala de coisa ruim do passado. Ela só fala do fracasso. Ela só fala da frustração. É o fracasso pessoal, é a frustração pessoal, ou a frustração com alguém. E quando você consegue ver, você percebe que aquela pessoa ainda está na dor. Por que ela está na dor? Porque ela só fala daquilo. E ó, irmão, a boca fala do que o coração está cheio. Então quando você começa a falar demais do passado, é porque você está preso lá. E não adianta recomeçar no passado. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, se faz novo a cada dia. Para de voltar para o passado, porque você não vai mudar o que aconteceu. Você não muda o que se frustrou, você não muda o que se decepcionou, você não muda o que fracassou, mas pode tomar uma decisão, que é a terceira. Eu vou me levantar com coragem para prosseguir. Vou me levantar com coragem para prosseguir no propósito. Olha aqui para mim, presta atenção. Quando você olha para a cruz, fracasso e frustração está nele, em Jesus.
Mas quando ele morre, a dor é sepultada. Então eu vou olhar essa obra da cruz, do fracasso da humanidade, não do fracasso de Deus, porque ali foi a vitória. Ali foi a vitória. Mas o meu fracasso e a minha frustração foi colocado nele. Minhas doenças estavam lá, minhas dívidas estavam lá, meu pecado estava lá, minhas maldições estavam lá. Tudo em Cristo Jesus. Estava tudo ali. Só que daí ele vai sepultar essa tragédia, essa dor, e ele bota o corpo dele lá na sepultura. Mas ao terceiro dia, irmão, ele levanta cheio de coragem. Agora ele levanta não mais como cordeiro, mas agora como leão. E ele levanta todo poderoso, irmão, cheio de coragem para dizer: a partir de mim é possível recomeçar e prosseguir. A partir de mim é possível recomeçar e prosseguir. A partir de Jesus é possível recomeçar e prosseguir. Estou profetizando em nome de Jesus. A partir de Jesus você vai recomeçar e prosseguir. Ainda que hoje você diga: está terminando o ciclo. Não necessariamente Deus está tirando um propósito. O que Deus tem de propósito na sua vida é você vai viver, se você tiver coragem para prosseguir. Pastor, você sabia que você era pastor? Sim. E você sabia que você ia viver isso aqui? Não. Deus foi sinalizando, Deus foi falando. E aí? Aí, irmão, que eu tomei uma decisão. Eu vou me levantar com coragem para prosseguir. Só que agora não do meu jeito, dizendo: Deus, entra nessa história, que ela é tua, o propósito é teu através de mim. Então faz, porque se o Senhor não fizer, ninguém vai fazer. Faz. E eu aprendi, irmão, que qualquer recomeço é possível a partir de Cristo Jesus. Eu quero que você diga para o irmão pertinho de você, porque ele precisa dessa palavra. Ela precisa. Qualquer recomeço, em qualquer área da sua vida, é possível em Cristo Jesus. Talvez eu esteja falando hoje para pessoas que perderam a esperança, a alegria, e dizendo: eu empreendi uma vez, eu montei um negócio, fali. Pois é, se eu te disser que essa tua falência foi levada na cruz, e ela vai servir de uma nova experiência, porque ainda que você vai recomeçar, não vai recomeçar mais do zero. Escuta, serviu de experiência, você não vai recomeçar do zero. Pastor, você acha que eu posso voltar a ter um negócio? Não acho não. Se é um propósito de Deus para a sua vida, você vai ter. Se você crê em Jesus, sepultar a dor do fracasso e se levantar com coragem para empreender de novo. Pastor, sabe o que é? Eu estava num casamento, fui traído, hoje sou divorciada. Mas eu tenho dentro de mim o desejo de construir uma família, mas não acredito mais em homem nenhum, não acredito mais em mulher. Tenho até medo de se relacionar com pessoas de novo, de me envolver, de ser traído, enganar de novo. Então, primeiro você olha para a cruz e vê que é possível recomeçar. Segundo, pega a dor da traição, do fracasso e da frustração e sepulta, porque não dá para mudar lá a história do passado. Sepulta. Jesus foi sepultado, sepulta junto. Para de falar disso e se levanta na esperança que, se o seu sonho é construir uma família, constituir uma nova família, isso faz parte do propósito de Deus. Fechou um ciclo de um casamento, não era o que você queria, mas já fechou. Se abra para o novo. O que você não pode é acreditar que porque um ciclo se fecha, o propósito termina. Eu não estou de forma alguma incentivando o divórcio. Se você divorciar, eu bato de você na cinta. Quem mandou vir aqui no culto?
Eu bato em você de cinta. Deus não quer o teu divórcio, Deus quer a restauração. É que na verdade, irmão, tem coisas lá que levaram a ficar errado e que precisam agora ser restauradas. Eu estou falando para duas pessoas, os que já estão casados e aqueles que agora ficaram sem esperança de um novo relacionamento. Qualquer recomeço é possível em Cristo Jesus. Olha para o irmão pertinho de você e diga de novo: qualquer recomeço é possível em Cristo Jesus. Pastor, eu fiquei decepcionado, frustrado ministerialmente, e disse: esse negócio de igreja eu não quero mais para mim. Então, se eu disser que se você olhar para a cruz, você vai encontrar a possibilidade de recomeçar. E aí você pode pegar a dor do que aconteceu na igreja, porque a igreja é santa, mas é formada por pecadores. A igreja é santa, mas pessoas pecam, e elas erram. Então o que eu pego? Eu pego a dor da frustração e do fracasso, sepulto, me levanto com coragem, dizendo: Deus, não sei como o Senhor vai me usar de novo, mas eis-me aqui, cumpre teu propósito em mim. E aí Deus vai dizer tudo que eu queria, porque recomeçar não é fácil, mas qualquer recomeço é possível em Cristo. Irmãos, não importa quanto tempo demore, se você tem uma promessa de Deus, Ele mesmo vai cumprir o que prometeu e que te fez sonhar. Não existe nenhum de nós que nunca experimentamos fracasso, mas a decisão hoje é se recomeça ou não. No meio dos dilemas, dificuldades que você tem vivido, sempre há uma oportunidade de recomeçar, por meio da obra da cruz, do amor, do perdão de Jesus. Nós recebemos a segunda chance. Você recebeu uma segunda chance de Deus. Irmãos, quando o meu irmão mais velho se converteu, na minha casa ninguém era convertido. Minha casa era uma bagunça. E aí se converteu primeiro meu irmão mais velho e a pastora Silmara. E a minha mãe tinha ranço de crente. Eu não sei se você é desse caso aí que tinha ranço de crente também. Minha mãe tinha, não gostava de crente. E minha mãe ficou sabendo que eles foram na igreja. E aí minha mãe disse para ele: vocês não vão lá, porque o dia que vocês continuarem lá, eu deserto vocês. E aí tomaram a decisão que eles iam se batizar, só que escondido da mãe, e foram para o batismo. Mas minha mãe é muito esperta, irmão. Pensa numa mulher esperta. Chegaram do batismo com a roupa molhada, escondida, entraram pelo fundo da casa para pôr a roupa ali no tanque, escondidinho. Quando vai pôr a roupa no tanque escondido, quem está lá junto? Minha mãe. E minha mãe disse para ele: vocês se batizaram? O que a mãe falou para você? 2 Judas. A partir de hoje vocês não são mais meus filhos. Aí quem começou a chorar? Silmara. Não sou mais filho. Meu irmão falou para ela: calma, mãe nem está entendendo. E dali começou a salvação na minha casa, o recomeço, a segunda chance que Deus nos estava dando de algo novo acontecer. Ali foi meu irmão, a Silmara, minha irmã Solange, minha irmã Silvana, meu irmão Tacílio, eu. Daqui a pouquinho meu pai demorou, mas chegou o dia dele se render ao Senhor. E todos nós na nossa casa tivemos a segunda chance de recomeçar. Deus está te dando uma oportunidade de recomeço hoje. Deus está te dando uma oportunidade de recomeçar, irmão. Então não desista não.
Desistir é uma opção, mas não é para você. Olha para a cruz. Sepulta a dor do fracasso do passado e se levanta com coragem para prosseguir. Entenda que tem ciclo que pode não estar acontecendo nada, mas não é que não está acontecendo, é que você não está vendo. É o preparo. É o preparo. O recomeço dá a oportunidade de acertar coisas, reajustar coisas. O Senhor me disse: sabe quando o celular trava? O que a gente faz? Aperta o botão do liga e desliga, que é o reset do celular. E aí quando você reinicia o celular, ele volta a funcionar normal. O computador é igual. Por quê? Porque ele volta na programação daquele que criou. Irmão, deixa o Espírito Santo apertar o botãozinho de reset na tua vida hoje. E volta para a programação de Deus. Volta para o propósito de Deus. Volta para aquilo que Ele tinha pensado e falado com você. Irmão, recomece seguindo a programação do que Deus planejou para a sua vida. Olha o que eu vou te dizer. O ontem passou. Diga comigo, ontem já passou. Tem como voltar o ontem? Não, passou. O ontem passou. O amanhã nem chegou. E hoje? Hoje eu posso decidir recomeçar. Eu olho para Jesus, sepulto a dor do meu passado e me levanto com coragem para dizer: eu creio que é possível recomeçar, porque em Cristo é possível qualquer recomeço. Eu quero que você diga de novo, até entrar na alma do teu irmão. Diga: qualquer recomeço é possível a partir de Cristo. Não, levanta a tua mão e diga aí para o irmão. Ele precisa ouvir, ela precisa ouvir como Deus falando. Diga: assim te diz o Senhor. Qualquer recomeço na sua vida é possível a partir de Cristo. Recomeça. 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 Pesquisa. Puxa a ficha. Primeiro você tem que saber se é de Deus, né? Que não andarão dois juntos se não tiver em comum acordo. Queridos, vou pedir para o louvor vir aqui, mas eu quero ler Isaías 43. Eu li na Almeida Revista Corrigida, mas eu vou ler na nova versão transformadora. Porque agora vai ser profético para você. Olha aqui para mim um pouquinho antes de eu ler. Olha aqui. Tem algo que Deus precisa recomeçar em você? Tem algo que precisa ser recomeçado aí? Seja franco. Tem algo que você quer que Deus recomece? Pensa no que é. Pensa agora. Pensa no que é que precisa recomeçar aí. O que é que tem trazido para você, ou trouxe, frustração e fracasso? O que é que precisa recomeçar? Agora feche os seus olhos e pensa nisso. E receba essa palavra como uma palavra que vem de Deus. Esquece que sou eu falando. Pensa que é Deus falando através de mim para você. Assim te diz o Senhor: esqueçam tudo isso. Assim te diz o Senhor. Isso que você está pensando agora. Esqueça tudo isso. Porque isso não é nada comparado ao que eu vou fazer. Eu estou prestes a realizar algo novo na sua vida. Veja, eu já comecei. Não percebem? Eu abrirei
um caminho no que você se chama, naquilo que você chama de deserto. Eu abrirei um caminho naquilo que você chama de deserto, e eu farei rios brotar da terra seca. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você está entrando num fechamento de ciclo, na abertura de um novo ciclo de Deus. Estou profetizando, irmão, você está entrando em novas oportunidades que Deus está criando para você. O Senhor está abrindo hoje novas oportunidades para você. Você está entrando no tempo da colheita de Deus. Você passou a fase de a coisa não estava acontecendo. A partir de hoje vai começar a acontecer algo novo da parte de Deus na sua vida. Vai começar a brotar, vai frutificar, e você vai ver que foi Deus que fez isso para você. O Deus que é fiel está dizendo para você hoje: qualquer recomeço é possível a partir de Jesus Cristo. Recomeça em nome de Jesus.